e senhores, bom dia, boa tarde ou boa noite. Essa é uma apresentação que está sendo gravada. Nós somos da Confederação do Elo Social do Brasil. Estamos procedendo aqui uma apresentação do nosso projeto Centro de Socialização, Ressocialização e Profissionalização Elo Social, em especial para o município de Boa Vista. Meu nome é João Mateleno dos Santos Teixeira, sou o presidente da instituição, e o que nos leva a crer que tenhamos uma solução para este problema é a forma com que nós o estamos tratando. Somos uma instituição com 32 anos de existência, com mais de 10 mil diretores, não chegamos no estado de vocês hoje, aí já estamos há mais de 7 anos fazendo um trabalho de base, estamos divididos em federações, e temos a seguinte estrutura, que vou compartilhar com vocês agora. Tá? A nossa estrutura nacional, ela é composta de uma confederação e de várias federações, uma em cada estado. Vocês podem acompanhar comigo que, pela nossa confederação, nós temos o nosso regimento interno, e aí vocês têm acesso ao nosso estatuto, ao nosso código de ética, e tem aí, é claro, o nosso organograma federal. Então, aí está, vocês podem acompanhar. Temos um site bastante interativo, onde as dúvidas podem ser tiradas através do site. Nós somos mantidos pela ordem do mérito do elo social. Então, nós temos as nossas honrarias, já que nós não aceitamos participação financeira do governo. Então, todas as empresas que conosco estão, elas estão divididas e classificadas de acordo com a participação financeira e responsabilidade que elas têm. Então, este projeto, sabe, ele envolve todas as nossas federações. Então, como eu disse, nós temos uma federação em cada estado, e aí, no caso de vocês, vocês poderão estar acompanhando através do site específico do próprio estado de vocês. Tudo que acontece em cada estado, ele é documentado e tem um portal de internet específico para isso. Então, nós temos aqui toda a diretoria aí do estado. Vocês clicando aqui, vocês têm acesso aos nossos 7 diretores estaduais, como também os diretores regionais. Estamos divididos a cada 100 mil ou 200 mil habitantes. Roraima é um estado pequeno, mas leva toda a nossa estrutura da mesma forma que nós levamos para o Brasil inteiro. O projeto que eu vou apresentar a vocês é exatamente este. É o Centro de Socialização e Ressocialização. É um projeto que nós temos ele há 25 anos e agora, especialmente em 12 de agosto, nós repaginamos esse projeto e deixamos ele com essa característica que agora está. Nós, durante todos esses 25 anos, fizemos vários projetos pilotos em tudo que você possa imaginar com relação à política de dependência química. Posso lhe garantir que nós somos um compacto de tudo que aí existe. Poucas coisas nós estamos acrescentando ao nosso trabalho, Tiago. Nós só estamos nos valendo de tudo aquilo que já existe, mas que nós consideramos com alguns excessos. Ninguém vai discutir, sabe, que a fé é muito importante na recuperação de dependências químicas, seja ela através das igrejas evangélicas, católicas ou espíritas. Nós temos provas de que existem pessoas que se recuperam sem tomar sequer uma cibalena. Ninguém vai discutir também que o AA e o NA funcionam. Sabe? São reuniões que acontecem e que recuperam as pessoas. Então, o que nós fizemos foi simplesmente
compactar tudo isso em um projeto com começo, meio e fim, porque nós encontramos nestas instituições uma coisa meio sem fim. Você começa e não termina nunca, então fica difícil de você trazer isso para uma estrutura técnica, porque nós somos uma estrutura técnica e não religiosa. Então, nós aceitamos dentro desse nosso trabalho a presença das instituições religiosas, mas o tempo inteiro nós nos mantemos técnicos. Então, os excessos que nós chamamos, vamos citar aqui, por exemplo, igrejas evangélicas, fazem um excelente trabalho, mas acabam terceirizando isso, ou para o Espírito Santo, ou para Jesus Cristo, e aí eles acabam lutando muito em prol de salvar uma alma para Jesus. Então, eu quero lhe garantir que nós não temos esse segmento. Nós não estamos aqui com o objetivo de salvar almas para Jesus. Nós estamos com o objetivo de dar àquelas pessoas que têm vontade de se recuperar uma oportunidade de fazê-lo. E só. Isso é interessante, isso é bem interessante. E só. Nós não temos aquele papinho de não pode. Não. Desde que se coloca o pé na nossa instituição, o primeiro convite que tem é para ir embora. Porque o que nós queremos é salvar a maior parte de pessoas que têm vontade de ser salva. Então, não se perde tempo com isso. Isso se replica não só nas igrejas evangélicas, que são várias denominações, como também se replica nas igrejas católicas e no espiritismo. Então, tudo é muito concentrado no poder da fé. Então, nós acabamos eliminando isso. E a forma, quer dizer, eliminamos os excessos. Nós não fechamos as portas. Agora, nos demais trabalhos que nós temos, eles são indiscutíveis, porque ninguém vai discutir, sabe? Ninguém vai discutir que funciona a parte de psicologia. Ninguém vai discutir. Ninguém vai discutir que a psiquiatria funciona. Ninguém vai discutir. Ninguém vai discutir médico. Ninguém vai discutir isso. Então, no nosso projeto, você encontra ele é totalmente autoexplicável. Então, se vocês entrarem aí, o portal da internet é Confederação do Elo Social do Brasil, então está lá em cima, no navegador, elosocial.org.br/CSRP. Então está logo aqui, olha, o link desse portal que está aberto na nossa frente. Você tem a versão online do projeto, nós temos 85 vídeos explicativos. Você tem a versão PDF, você tem a consulta de acolhido, inscrição e organograma. Eu vou passar rapidamente aqui, porque certamente, se eu fosse insistir em apresentar a vocês, nós ficaríamos aqui 5 horas, 6 horas, e nós não conseguiríamos terminar. Tamanha é a extensão do projeto. Mas ele aqui em PDF, você tem condições de imprimir e fazer ele andar aí na prefeitura, sabe? Qualquer um que não tenha leitura dinâmica, ele consegue ler esse projeto inteiro de 12 a 15 minutos. Ele está totalmente explicadinho aqui, com as sedes, como vai funcionar, o que faz cada uma das sedes, no que nós acreditamos, como que eles lá chegam, como que eles saem de lá, sabe? Nós estamos falando, Tiago, de uma unidade para 2.400 pessoas. É claro que este número para o estado de Roraima, ele é um absurdo. Eu não acredito que vocês tenham aí uma população de dependentes químicos e de moradores de rua que atinja um montante de 2.400 pessoas. Mas como nós temos um tamanho padrão de sede, e isso vocês podem ver aqui nesta demonstração, nós não podemos fazer menor. É claro que essas vagas serão completadas com pessoas advindas de outro estado. Então, aqui você tem aqui o modelo completo do nosso trabalho em PDF. Você vai ter aqui o modelo online. O modelo online é o mesmo, você me desculpa, ele é o mesmo do PDF, só que ele é interativo e eu vou usá-lo
para fazer a nossa apresentação daqui a pouco. Tá? Então, você tem aqui o modelo online, que nós vamos estar utilizando para fazer a apresentação. Você tem a consulta de acolhidos, você tem a inscrição de acolhidos, e você tem aqui o organograma. Então, eu vou trabalhar um pouquinho para você no organograma, porque certamente você vai ter que apresentar esse projeto aí na secretaria, e eu quero lhe dar tranquilidade para fazer isso, tá? Você pode abrir lá o telão, e se você entrar aí no organograma, o que que você vai ter? Você vai ter todas as nossas diretorias. Nós temos aqui diretoria executiva. Se você clicar, você tem um vídeo explicativo de 5 minutos, o que faz as nossas diretorias executivas. São 7 diretores. Se você quiser saber o que faz o diretor-geral, é só você clicar no diretor-geral, vai abrir um vídeo explicativo, com 4 ou 5 minutos. Ao lado, você tem todas as informações do que ele faz. A mesma coisa você vai ter da diretoria de assistência social, de laboterapia, de psicologia, de diretoria jurídica. Então, é muito interativo o site. Ele vai ajudar você a entender, para poder explicar para as pessoas qual é o nosso diferencial. Então, você continuando no nosso organograma, você vai ter as gerências, porque você tem a diretoria geral e você tem as gerências. Então, você vai ter agência bancária, agência de viagem. Deixa eu te deixar claro, é uma unidade com 2.400 pessoas acolhidas e com uma média de 400 funcionários de forma rotativa. Nós estamos falando em praticamente 3.000 pessoas, isso é uma cidade. Então, nós temos que ter agência bancária nossa, agência de viagem, tá? Porque estão todos programados para conosco ficar 9 meses. Não é 8, não é 7, não é 9 meses e uma semana. São 9 meses. Os nossos 25 anos de estudo nos deu conta de que este é o período ideal para você considerar uma pessoa ressocializada. Mas daqui a pouco eu vou falar em socialização também. Tá? Então, É interessante. 9 meses é um tempo bem interessante, né? são 9 meses. Tá? São 9 meses acolhidos e mais 3 meses assistidos. Eu já vou chegar nessa parte e vou explicar também. Então, nas gerências, nós temos de autoescola, nós temos departamento de esporte, atividades laboterápicas, TV, informática. Então, estas são as nossas gerências. Cada uma delas, Tiago, você encontra um vídeo explicativo e o que ela faz do lado direito. Fica fácil para você proceder aí à apresentação. Tá? Vai ficar muito fácil. E esse foi o nosso objetivo quando criamos isso. Aí você, abaixo da gerência, você vai ter as coordenações. Então, você vai saber o que faz a nossa coordenação de socialização, de ressocialização, de biblioteca, sabe? E de aproximação familiar. Então, tudo isso você clicou, abre um vídeo explicativo e ainda ao lado você encontra um texto demonstrando como é que nós podemos fazer isso. Tá? E aí você, avançando, porque aí você já saiu dessa nossa parte do organograma, você vai vir aqui para os cuidados que nós tomamos, Tiago. Tiago, nós temos 32 anos de existência, completamos agora no dia 7 de setembro, esses 32 anos. Então, você vai encontrar instituições que dizem que têm 50 anos de experiência, mas na prática fazem a mesma coisa 50 vezes um ano. Isso não é o nosso caso. Nós temos 32 anos, mas são 32 anos mesmo. Nós nunca ficamos um ano fazendo a mesma coisa que fazíamos o ano anterior. Então, Existe uma metodologia, né? Entendi. sabe? Então, nós sabemos o posicionamento do governo. Então,
por mais triste que seja, mas isso é uma realidade, quando você vai fazer alguma coisa no Brasil, você tem que estar mais preocupado se vai dar certo do que se não vai dar certo. Porque se der certo, infelizmente, os órgãos governamentais que deveriam estar contigo, eles começam a lhe perseguir para lhe atrapalhar. O Brasil parece ser um país que foi feito para não dar certo. Então, quando nós temos uma oportunidade de fazer uma apresentação aqui, assim como nós estamos tendo com você, Tiago, que com certeza é alguém da área técnica, nós ficamos muito satisfeitos, porque o lado político nosso, as experiências que tivemos não são boas. Tá? Então, qual é o cuidado que nós tomamos para não sermos atrapalhados? Então, está aqui, olha. Primeira coisa que nós fizemos no dia 12, nós simplesmente, no dia 12 de agosto, nós simplesmente relançamos esse projeto com esta versão que, após 25 anos, nós entendemos que é a versão ideal. Tá? Então, primeiro passo foi notificar todas as autoridades federais. Todas essas que você está vendo aí foram notificadas com um prazo de 15 dias, de acordo com a única lei que todo brasileiro deveria saber de cor, que é o projeto de lei 9.051 de 1995. Ele só tem 2 artigos, Tiago. O artigo 1º diz que todo funcionário público é obrigado a dar certidão. E o artigo 2º diz que o prazo é 15 dias. Acabou o projeto. É só isso. Então, todo funcionário público notificado tem que responder. Foi o que nós fizemos. Vamos abrir um só aqui, que o objetivo é que você aprenda a navegar no nosso site. Vamos abrir aqui o do presidente da República. Tá? Então, você tem a data em que ele foi notificado. Ele foi notificado no dia 12 de agosto. Tá? Ele não esperou os 15 dias. Então, a presidência da República, imediatamente, já no dia 19, se manifestou, sabe? Acusando o recebimento, tá? Dos documentos, que é como manda a lei, sabe? E encaminhando para o Ministério da Cidadania, aonde funciona a Secretaria Nacional de Política Antidrogas, para que nos atendesse em nome da Presidência da República. Então, isso aconteceu no dia 19, tá? Já no dia 23, já teve os desdobros da confirmação, e no nosso site você pode acompanhar gravada esta apresentação que foi feita para o Ministério da Cidadania. Então, todas essas autoridades que você está vendo aí, o procedimento foi o mesmo. Todos responderam em 15 dias, todos apresentaram o seu relatório, e com isso nós nos brindamos com uma eventual perseguição, uma eventual retaliação, uma eventual tipo, não sabia que vocês existiam, coisas desse tipo, tá? Tomamos o mesmo cuidado com relação aos conselhos, porque nós vamos trabalhar com advogados, com psicólogos, com assistente social, com enfermeiros, todos esses profissionais, eles têm um código de ética, eles têm um regimento interno, eles têm uma carga horária, eles têm um piso salarial, e o nosso projeto respeita a todos. Então, todos foram também notificados, sabe? No dia 12 de agosto, todos responderam, como você pode constatar aí pela ciência, e não encontraram nenhum defeito no nosso modus operandi. Tomamos até o cuidado de notificar a Anvisa, tá? Porque nós vamos trabalhar com bugaína. Bugaína é um produto que está sendo usado fora do Brasil com muita eficiência na recuperação de drogados. E o que aconteceu? A Anvisa recebeu, não conhecia o produto e abriu um protocolo número 001 com relação à ibogaína. Então, esse também é um diferencial do nosso trabalho. Então, todos os órgãos de classe notificados tomaram ciência. Então, você vê aí
nutricionista, medicina, terapia ocupacional, Conselho Nacional de Educação, todos. Então, tomamos esse cuidado, tá? E daí por diante, notificamos também as instituições sociais. É só acontecer alguma coisa que aparece o presidente da associação não sei o quê, da igreja não sei o que lá. Todos foram notificados e as nossas portas estão abertas para que eles façam o trabalho deles lá dentro através dos nossos centros da fé. Não chamamos de igreja, não chamamos de nada. Nós chamamos de centro da fé e de casa de oração. Então, eles podem ir lá. Agora, passou o microfone pela mão deles, eles já começam a criticar o governo, criticar todo mundo e dizer que todo mundo está errado. Então, tomamos esse cuidado. Tomamos o cuidado também com relação aos veículos de mídia, tá? Que saem por aí dando informações distorcidas, desconhecem o problema e querem dar aula sobre o problema. Então, todas as associações que regem os programas de rádio e TV, todos foram notificados e não podem alegar ignorância. Fizemos a mesma coisa com as federações. Então, você pode ver aqui que nós temos várias federações, dentre elas o SENAI, a CNC, o Conselho Nacional de Municípios, que já está conosco e já estamos fazendo um trabalho em conjunto. Então, estes somos nós, tá? Em cada estado, nós notificamos os veículos de mídia daquele estado. Então, todas as TVs que funcionam aí em Roraima também já foram notificadas. Então, esse trabalho ele é nacional, então você tem acesso aqui ao andamento dele em todos os estados da Federação Brasileira. E agora nós vamos fazer uma viagem sobre o projeto, Tiago, que eu quero crer que você vai ter bastante coisa para tomar conhecimento aí, para reforçar o conhecimento que você já tem. E se tiver alguma coisa nova, divide conosco, porque nós adoramos aprender coisas novas para colocar em prática. Então, você vendo aqui, nós voltamos para a versão online, tá, Tiago? Lá onde eu falei que eu ia fazer a apresentação. É a mesma, a única diferença é que você pode interagir, sabe? Tudo que nós falamos, nós provamos, nós temos 224 portais de internet e 32 anos de experiência. Então, vamos tocar aqui um assunto, você que trabalha na área, que vai entender muito bem o que eu estou falando. Eu estou acompanhando, muito. tá? Tá ok. Estou acompanhando certinho aqui, pode ficar tranquilo. Não. Fala-se muito, Tiago, em ressocialização, tá? Mas tem uma coisa que eu não vejo ninguém falando, que é socialização. Como é que você vai ressocializar alguém que não foi socializado? Você tem ideia disso? Então, é isso que nós vivemos no Brasil. Você encarcera pessoas e vai ressocializá-lo. Mas você não foi. Você não tem a noção se ele já foi socializado, não tem uma avaliação com relação a isso. Você não pode pegar alguém que se tornou um dependente químico ou um morador de rua e dizer, eu vou ressocializar. Você primeiro tem que socializá-lo ou avaliá-lo, sabe? Não tem como você pegar alguém que é servente de pedreiro e aí você simplesmente vai transformá-lo em engenheiro. Isso não é possível. Então, esse projeto do Centro de Socialização e Ressocialização, e esse projeto dos cursos vivenciais, que é o que você tem na sua pauta para entender, sabe? Ele funciona tanto aí nos colégios estaduais ou municipais, porque ele é específico para a comunidade, ele não é para alunos de 14, 15, 16, 17 anos. Ele é para adolescentes de 14 a 100 anos. O Brasil virou um país de adolescente, infelizmente. Então, através desse processo, nós trabalhamos a socialização das pessoas. E para socializá-los, nós entendemos que você tem que incutir na mentalidade dele 13 matérias, que são essas que estão aqui, olha.
tá? São essas 13 matérias. Então, você vai ter aqui administração conjunta do lar, vocações e aptidões, cidadania, psicologia, estética corporal, política, crenças, etiquetas e comportamento, ética, saúde, segurança alimentar, sexologia e primeiro socorro. Todas essas matérias foram compactadas em 16 horas, diferente só a matéria de saúde. Nós não conseguimos resumir uma faculdade de medicina em apenas 16 horas em 4 aulas. Tá? Então, esta ficou 3 módulos de 16 horas, mas no mais, são 16 horas, 4 aulas de 4 horas, uma vez por semana. Não pode ser contínuo, porque você precisa do feedback dessas pessoas discutindo com os seus parentes, na sua casa, no ambiente que trabalha, no ambiente que estuda. Isso para nós é muito importante. Todo Doutor, esse material... Oi? desculpa te interromper, mas só dando um adentro aqui, isso me lembra muito as matérias do internato, né? Quem teve a oportunidade de conhecer, né? Os internatos antigamente tinham essas matérias, né? Isso é muito interessante. Sim, sim. Nós, como eu lhe disse, nós pegamos tudo que já deu certo, compactamos e colocamos numa linguagem simples e só. Então, você encontra todos os materiais didáticos disponíveis. Então, nesta página... Inclusive essa de etiqueta mesmo, eu lembro que no colégio, no interno, nós tínhamos essa matéria aí. Então, você viu, para você ver o quanto nós andamos para trás, tá? A nossa instituição é contra até o nome do Ministério da Educação. Nós entendemos que ele teria que mudar de nome, ele teria que se chamar Ministério da Escolarização. Educação é uma responsabilidade dos pais e não do Estado. O Estado só entra se os pais não cumprirem. Então, naquele local você encontra todos os materiais didáticos. Esse aqui é o material didático de cidadania. Todinho aí o material. Você vai encontrar medicina, primeiro socorro, todos estão disponíveis, sabe? Eles não estão prontos, porque eles foram feitos para não ficar pronto. Todos os meses nós ajustamos mudanças de leis, mudanças de procedimentos, coisas que percebemos que deve ser melhorado, coisas que devem ser retiradas, outras devem ser incluídas, e por esse motivo nós temos 13 diretores de eixo, que são os nossos coordenadores, que a foto está aí, e cada um você encontra um vídeo também de 5 minutos explicativo. Então, esse é um dos nossos diferenciais no combate à recuperação de dependentes químicos e de morador de rua, e é o que nós chamamos de socialização, e que está aberto para vocês também, através da Secretaria da Educação, para que possamos estender esse trabalho em todas as comunidades. Eu quero deixar claro, mais uma vez, que todo o nosso trabalho ele é gratuito, ele conta com pagamento de patrocinadores, e a prefeitura entra apenas com o espaço físico. Nós não podemos nos rotular com nenhum político e nenhum partido político. Nós seguimos, como eu disse, tudo que comprovadamente já deu certo. E o AA e o NA funcionam há 87 anos, estão em mais de 100 países, tem mais de 180 instituições que representam o trabalho deles. Você sabe por que deu certo? E continua dando certo? Porque eles nunca se prenderam a convênios públicos, nem tampouco a candidatos ou partidos. Então, nós seguimos esse mesmo caminho. Então, eu acabei de te explicar aqui o que são os nossos cursos vivenciais. E aí, é claro, nesta parte interativa, você poderá conhecer mais trabalhos nossos. Nós temos aqui o programa da Social Carcerária, onde tudo que nós estamos fazendo aqui fora, nós também fazemos dentro do sistema carcerário há mais de 18 anos. Você vai encontrar aí até uma vacina antidrogas, sabe, que já esteve prestes a ser aprovada no Congresso Nacional, mas infelizmente não foi dessa vez. E aí você vai estudar pelo site, você vai ver qual é o nosso objetivo com a vacina antidrogas. Você vai encontrar aí um link
que mostra a nossa capacidade com relação a projetos de lei. Nós não dependemos de deputados, de senadores para fazer projetos. Há pessoas que acham que só deputados e senador podem, mas a lei não diz isso. E nós temos os nossos projetos e, quando deles precisamos, nós mesmos fazemos. Damos entrada, aprovamos. Então, o site está aí à disposição e você poderá tirar as suas dúvidas como funciona. Nós temos a parte do lixo, porque a secretária, embora ela caiu, mas ela falou que era alguma coisa de reciclagem, então para ela chegou como reciclagem, mas através desse site e desses links, ela também poderá tirar todas as dúvidas dela com relação ao nosso trabalho para morador de rua, dependentes químicos e catadores, tá? Todos precisam de ser socializados e depois ressocializados e profissionalizados. Então, as dúvidas que ela vem a ter com relação a como funciona o nosso trabalho de catadores, ela pode tirar aí por esse link, que é o link do Instituto Wiener. E assim sucessivamente. Ela vai encontrar aqui a Cooperiner, que é a cooperativa que eles vão trabalhar depois de formado. Ela vai encontrar muita coisa. Mas, voltando ao projeto, alvo da apresentação, que é o CSRP, Centro de Socialização e Ressocialização. Você vai encontrar aí o nosso portal de entrada, todas as atribuições que ele tem está aqui concentrado. É uma praça de atendimento, tá? Você vai encontrar o prédio que vai abrigar a nossa diretoria geral. Como eu disse, nós temos 7 diretores, cada um tem as suas atividades. Como o nosso diretor-geral ele é responsável por muitos departamentos, ele tem um anexo. Então, além dele ter uma sala aqui dentro desse prédio, ele tem um anexo de onde ele vai controlar as atividades de todos os seus departamentos. Então, você tem aqui o modelo da credencial, que os nossos acolhidos terão. Ela tem um chip interno e ela o acompanhará a vida toda. Então, tudo como ela funciona está explicadinho aí. Você tem a nossa unidade jurídica. É muito fácil você ter um filho, ir lá buscar ele bebezinho e depois você o cria de qualquer forma, não cumpre a sua função e a sua obrigação e depois joga ele na rua, porque ele virou drogado, porque ele virou vagabundo, e a culpa passa a ser do Estado, coisa que não é verdade. A culpa é da família. E é assim que está colocado nos nossos livros. Então, nós simplesmente fazemos valer. Todos que aqui chegarem terão todos os seus direitos, mas todos mesmo, reconhecido. Ele não chegou aqui sozinho. Ele teve um pai, ele teve uma mãe, ele teve ou não teve irmãos, ele pode ter tido 1, 2, 3 ou 4 esposas, ele pode ter tido até namoradas. Todos vão responder por ação de alimentos. Está na lei. Ele é um conjunto do trabalho e da dedicação que todas estas pessoas tiveram com ele. Então, o nosso departamento jurídico vai ver se ele tem direitos trabalhistas, se ele tem direitos previdenciários, se ele tem direito à herança, se ele tem direito à ação de alimentos. Se tiver 3 esposas, as 3 esposas vão responder por ação de alimento. Essa é a nossa forma de agir. Não tem aqui ninguém passando a mão na cabeça de ninguém. Isso aí é um prédio sendo construído, porque todos os nossos prédios são modelo padrão. Você vai ter um prédio que vai controlar todo o trabalho de assistência social, tá? Então, você vai perceber que nós temos um prédio na praça de atendimento, de onde se controla todo o sistema. E nós temos profissionais distribuídos em cada um dos nossos núcleos, porque nós teremos 10 núcleos com 240 pessoas acolhidas, cada um deles desenvolvendo uma determinada tarefa. Já vou chegar até aí, então, mas é daqui que o Departamento de Assistência Social vai coordenar todo o trabalho. Nós temos o Departamento de Psicologia,
a mesma coisa, vai controlar todo o trabalho, todos os nossos prontuários são online, então, quando ele passa pelo psiquiatra, passa pelo médico, a ficha é uma só que vai estar na mão à disposição de todos os profissionais desse nosso trabalho. Você tem aqui a gerência de saúde, tá? Que nós chamamos de UFA. O nome é até uma brincadeira nossa, porque é tão difícil você ser atendido em um posto médico no Brasil, que quando o seu nome ou o seu número é chamado, a primeira coisa que a pessoa fala ao levantar é essa palavra, ufa, até que fim chegou a minha vez. Então, É verdade, né? e a segunda palavra a gente prefere não falar, porque normalmente sai palavrão, mas a primeira é ufa. Então, para evitar a perseguição e os problemas que nós teríamos com os governos municipal, estadual e federal, nós preferimos criar uma unidade médica. Então, essa unidade médica ela está de acordo com os padrões internacionais. Então, se quiser achar defeito em nós, pode procurar. Mas eles, assim que acolhidos forem, eles vão passar pelo clínico geral, vão passar pelo psiquiatra, vão passar pelos dentistas e eles vão ter a vida restaurada, porque se Há você toda não... uma triagem, né? Que vai passando por vários núcleos, né? Entendi. Ele vai ficar um mês só com este tipo de trabalho. Psicólogo, assistente social, dentista, médico, psiquiatra. Depois ele entra nas atividades normais. Então, São quantos núcleos aí? O que você falou do jurídico, da assistência social, falou da saúde, né? você tem são 7, tá? Você tem Ah, ok, 7, 7, né? são 7 diretorias e cada uma destas diretorias ela está atrelada a um controle. Então, esse controle ele tem que ter a vida própria dele, senão você acaba perdendo o controle, como já se está dizendo. Então, médico não pode comandar quem não seja médico ou enfermeira. Psicólogo não pode comandar quem não é. Então, cada um tem o seu núcleo e cada um tem o seu comando. Então, Cada um no seu quadrado, né? cada Entendi. um no seu quadrado. E com isso a gente evita que profissionais sem conhecimento passam a comandar departamentos que eles não estão preparados. Então, assistência social está aí, psicologia está aí, saúde está aí. Aí você vai ter esses núcleos que eu já lhe falei. É neste local que acontecem os nossos milagres, tá? Você tem aí 240 pessoas distribuídas nesses iglus que você está vendo aí, todos pretinhos. Neste local, você tem 9 pessoas, todo mês entra um e sai um. Então, o processo de ressocialização é feito entre eles, com métodos totalmente já consagrados. Nós temos o NA e o AA. Fazem o quê? Uma roda de depoimentos? Tá. Mas nós consideramos que ela é cansativa. Então, o que, que nós fizemos? São 9 pessoas, 3 minutos cada um, todos os dias. Então, eles se reúnem todos os dias, cada um fala 3 minutos e acabou esse procedimento. Ao final dos 9 meses, nós teremos aí praticamente 900 horas de processo de réplica do que fazem o NA e o AA. Você tem, além disso, você tem um refeitório, tá? Porque nós trabalhamos com 3 horários. Então, você tem 4 horas de trabalho, 4 horas de estudo e 4 horas de lazer. Segunda a sábado, este é o nosso ritmo. Então, a primeira turma que vai trabalhar, acorda, toma o seu café, tem meia hora para que tudo isso aconteça, e habita esse galpão. Nesse Trabalham galpão, do meio-dia à meia-noite, né? não, são 3 horários, são 3 horários. Só 4 horas, tá? Sim, sim. Então, digamos que esta vila aqui seja uma vila de serralheria. Então, neste galpão, será um galpão de serralheria. Então, a primeira turma sai, tá? Toma seu café
e vai trabalhar. Antes de ir trabalhar, eles passam por este local onde eu estou passando o mouse, que é o nosso atendimento ambulatorial. Se ele tiver remédio para tomar, ministrado pelo psiquiatra, a enfermeira vai lhe entregar. Se ele tiver atendimento psicológicos, de assistência social, ele passa por aí. Por esse motivo, cada um deles tem uma credencial, essa credencial tem um chip, o prontuário é eletrônico, então tem todo um controle. Você não pode entregar esses remédios nas mãos deles, porque eles são especialistas em transformar tudo em droga. Tudo que você entregar para eles, eles vão saber fazer algo errado. Então, tem É esse verdade, trabalho. o ser humano é complicado nessa parte, né? E aí você tem também aqui 2 salas de aulas, porque, como eu disse, são 4 horas de aula, de estudo, 4 de lazer e 4 de trabalho, para evitar que venham nos perseguir, dizendo que nós estamos usando mão de obra escrava. Então, eles todos serão registrados em carteira profissional no dia que chega. Receberão meio salário mínimo por mês. Vai ficar depositado no banco, na conta dele. E isto, para nós, é considerado atividade laboterápica. Mas, mesmo assim, nós estamos pagando meio salário mínimo para evitar eventuais perseguição. Desde que ele chegou, ele, nos primeiros 8 meses, ele vai participar de um curso de agente terapeuta social. Esse curso é de 4 horas por semana. Então, ao final de 8 meses, ele já está formado em terapia. Tá? E esta terapia social, ela é aplicada no dia a dia. Então, como eu disse, são 9 os integrantes desse iglu. Todos os meses, aquele que está completando o seu acolhimento, ele é o mais preparado que nós temos ali dentro. Ele é já formado em terapia social. Ele é o líder daquele iglu e assim sucessivamente. Naquele mês ele vai embora. Nesse mês, ele é que vai acolher o mais novo que está chegando. Então, esse processo de ressocialização, ele se dá entre eles, porque eles estão ali, um com 8 meses para 9 e outro chegando. Ele é adotado por aquele que está saindo. E ele tem lá dentro ainda mais 7 pessoas que também acolhidas estão, mas estão em fases diferentes. Tá? Nesse mesmo espaço, você tem aqui uma academia, você tem biblioteca, porque a hora de lazer dele, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode ir para a igreja, assistir um culto, ele pode ir para o centro de macumba, ele pode fazer o que ele quiser. Tá? Então, esse é a nossa vilinha, né, que nós chamamos de núcleo, e cada um desses nossos centros de socialização e ressocialização terão 10 desses núcleos. Então, você vai ter tapeçaria, com restauração de imóveis, você vai ter construção civil, você vai ter serralheria, você vai ter marcenaria. Ele é uma mini fazenda, então ele é autossustentável. Então, vai ser toda a parte de hortifruti, você vai ter criação de gado, porque nós precisamos de 46 vacas para gerar leite para todo esse pessoal. Então, cada uma destas vilas ela vai ter uma função. Nós temos 9 que são desta forma e temos uma mista, tá? Então, essa única mista, nós teremos idosos, mulheres e desses outros gêneros que estão aparecendo por aí. Teremos também estrangeiros, então é uma unidade só para 240 pessoas, são pessoas diferenciadas. Nós temos convicção de que só 10% são mulheres, sabe? 90% são homens. Isso é uma pesquisa feita no Brasil inteiro, nós temos esses números. É verdade, o contingente é bem menor mesmo. Nós teremos idosos, tá? São pessoas que, talvez, pela doença que tem e pelos direitos que já têm de INSS, poderiam estar recebendo benefícios que não têm,
nós temos pessoas com mais de 65 anos que também poderiam estar recebendo benefício então, acima de 60 anos, vai ser difícil para nós utilizá-los nessa sequência de 4 de trabalho, 4 de estudo. Tal. Então, nós vamos colocar nessa unidade especial de idosos, mulheres e de estrangeiros também, vamos dar um atendimento humano a eles e vamos devolvê-los para a sociedade. Eu não posso gastar todo o nosso tempo tentando profissionalizar um homem de 60 anos. Falar, ele vai virar serralheiro, ou ele agora vai virar pedreiro. Realmente, como eu disse, nós não somos uma instituição religiosa, nós somos uma instituição técnica. Então, são 10 essas vilinhas, tá? Aí você tem aqui gerências. Então, nós temos a gerência de esportes. Nós teremos todos os esportes que você possa imaginar lá, esportes olímpicos, sabe? Nós temos a parte artística, o que na rua você encontra artista, esportista, pedreiro, engenheiro, advogado, você encontra tudo na rua. Então, nós estamos preparados para trabalhar a ressocialização total destas pessoas. Então, nós temos esse ginásio de esporte. Nesse ginásio de esporte, com capacidade para 5.000 pessoas, todos os meses nós temos um evento, fora os demais que podem acontecer, que são palestras de autoestima e outras coisas mais. Mas um evento oficial, todo mês nós temos, que é o evento do dia em que chegam os novos integrantes e que partem aqueles que já por nós foram acolhidos por 9 meses. Então, neste momento, nós utilizamos também aquela parte da religião, onde pessoas vão ao púlpito e lá eles dão os testemunhos. Então, é claro que nós vamos selecionar uma meia dúzia de bons testemunhos de pessoas que conosco estiveram aí durante 9 meses e que, nesse período, elas recuperaram os filhos, o pai, a mãe, recuperou-se da dependência e que possa ir lá dar um bom depoimento para incentivar aqueles que estão chegando. Certamente essas pessoas terão lá o pai, a mãe, ou os irmãos, ou os filhos que vão abraçar e causar aquela emoção que nós vemos no dia a dia nas igrejas. Então, como eu lhe disse, nós nos valemos de tudo aquilo que já deu certo. Nós não estamos aqui inventando nada. A única coisa que nós inventamos, eu já vou falar para você. Tirou daí, nós só pegamos aquelas coisas que já deram certo e que são indiscutíveis. E neste dia, tá? Neste dia, os acolhidos estarão sendo recebidos pelos seus respectivos padrinhos. Então, quem é o padrinho do que hoje está chegando? O padrinho é exatamente aquele que está no seu último mês de acolhimento. Uma pessoa que até então seguiu todos os parâmetros e o escopo do nosso projeto. Ele vai lá receber, tá? Ele vai lá receber, espera um pouquinho que ela está tentando entrar. Ele vai lá receber, sabe? Ele vai receber aquela pessoa que está chegando agora, tá? E, ao receber essa pessoa que está chegando agora, ele assume a responsabilidade de ficar durante um mês, sabe? De ficar durante um mês dando assistência para essa pessoa, mostrando para ele como é que funciona, como é que não funciona esse nosso trabalho. Então, essa é a função do padrinho. Então, a pessoa não vai ficar perdida lá dentro. Ele tem alguém que vai acompanhá-lo em tempo integral e que vai assisti-lo. Aí você tem aqui a agência bancária, já te falei um pouco sobre isso, sabe? Tudo lá vai ser pago, Tiago. Coisas que não são pagas não têm valor. Isso nós também descobrimos. Eles trabalham 4 horas, recebem salários. Eles produzem, recebem uma comissão sobre a produção deles. Eles tomam café, eles vão pagar o café, o almoço, eles vão pagar o atendimento com a psicóloga, com o médico. Ah, quanto é que eles vão pagar? 20 centavos, 30 centavos, não interessa o valor. O importante é que na cabeça deles, eles entendam que eles estão pagando por aquilo. Aí você vai ter aqui uma agência de viagem, porque, como disse, nós estaremos recebendo mais de 300 pessoas e devolvendo
300 pessoas, nós estamos falando em basicamente 600 passagens, todos os meses, a serem compradas, a serem negociadas, dependendo do local, é um ônibus fretado, dependendo do local, será via rodoviária, porque eles não voltam do local aonde eles foram acolhidos. Eles voltam para o local que o nosso departamento de assistência social vai dizer que eles voltam. Então, não adianta ele ser pego aí na capital de vocês e querer voltar para aí, se a assistência social constatar que ele nem desse estado é, que ele não tem família aí, ele não tem irmão, não tem pai, não tem nada. Então, a passagem dele é para o local aonde ele tem família. Se ele vai descer no meio do caminho, nós não podemos fazer nada. Mas a passagem que ele vai receber é em direção aonde ele poderá manter-se, porque tem raízes. Nós temos aqui a diretoria de autoescola. Quando desenvolvi esse projeto há 25 anos atrás, percebi que grande parte dos acolhidos tem um sonho de ter uma carteira de habilitação. Então, eu pessoalmente fui fazer o curso de diretor de autoescola e de instrutor de autoescola, montamos a nossa autoescola e lá, dependendo do comportamento dele, ele poderá sair com a carteira de habilitação dele. Temos a nossa própria guarda, isso não é nenhum absurdo, sabe? São praticamente 2.400 acolhidos, com mais funcionários, nós estamos falando de perto de 3.000 pessoas. Nós precisamos ter a nossa guarda, não que vai sair por aí exercendo atividades ilegais, mas vai seguir os mesmos padrões das guardas civil metropolitana que existem em todos os estados, principalmente nas capitais. Não são todos os municípios que têm. Nós teremos a nossa e vão agir. É impossível, Tiago, fugir desse nosso centro de acolhimento. Tá? Pessoa que falar que está fugindo é mentira, porque você pode prestar atenção aí, nós temos a viatura de ronda e o carro de fuga. Qualquer um deles que falar que quer ir embora, será um grande prazer para nós. Pegamos o carro de fuga, as roupas dele, passamos no banco, encerramos a conta bancária, pegamos o dinheiro que ele tem, compramos as passagens, levamos ele até a rodoviária e o mandamos de volta para o mundo que ele queira. Tá? Daí só se sai oficialmente com 9 meses. Ele sai como ressocializado ou como irressocializável. Nós temos um departamento de comunicação, nós não confiamos nas TVs brasileiras. Eu acho que os motivos a cada dia que passa estão claros, não vai adiantar nada para nós tê-los lá conosco por 9 meses e à noite eles ficarem assistindo esses lixos de propagandas que nós vemos no dia a dia. Então, nós precisamos cuidar da programação, mas não podemos deixá-los alienados. Eles não podem ficar conosco lá 9 meses sem saber nada do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, nós teremos o nosso telejornal próprio, nós passaremos os filmes que nós julgarmos interessantes e que não venha atrapalhar no nosso processo de acolhimento. Nós temos uma unidade de informática, sabe? A cada dia que passa, o analfabeto digital tem muita dificuldade, seja lá qual for a profissão dele, ou até mesmo de sobreviver, porque hoje tudo está nas palmas da mão e de um celular. Então, 9 meses conosco, não é possível que não venhamos sanar esse problema dele. Nós temos a unidade dos cursos vivenciais, que é exatamente aquela que eu te apresentei com relação à socialização. São aquelas 13 matérias. Agora você imagina 2.400 pessoas, todos eles fazendo um curso de 4 horas por dia, alternado, porque eles não podem fazer várias matérias ao mesmo tempo, mas mesmo assim é uma estrutura grande que se fez necessário desenvolver um prédio para controlá-la. São 2.400 certificados por mês, avaliações, então tudo isso foi pensado, tem um prédio específico para isso. E aqui nós temos o Templo da Fé. Então nós não desprezamos a fé, já que a fé é muito importante. Então nós criamos aqui um Templo da Fé. Neste Templo da Fé não tem denominação, o único horário que nós respeitamos
é o horário da missa dos domingos, porque indiscutivelmente o Brasil é um país cristão. O Brasil nasceu ao redor das igrejas, então nós preservamos a missa do domingo. Mas assim que o padre terminar a missa, ele pode pegar os santos dele e a Bíblia dele pôr embaixo do braço e sair do púlpito, porque eu não sei quem vai entrar depois. Pode ser um pastor, pode ser um pai de santo, pode ser qualquer um. Nós teremos um controle com relação a isso, mas esse é o templo da fé. É um local onde se vai recuperar as pessoas pela fé. Mas qualquer igreja que aí estiver, porque nós teremos um templo da fé e 2 casas de oração. Qualquer um que disser que foi um milagre e que não vai mais tomar remédio, eu não expulso o nosso acolhido. Eu expulso a igreja, porque eu não quero interferência nos nossos trabalhos técnicos com trabalhos religiosos. Da mesma forma que nós não vamos interferir nos trabalhos religiosos, nós não queremos que eles venham a interferir nos nossos trabalhos técnicos, senão as coisas não vão acontecer da forma que nós queremos que aconteça. Então, essa é a nossa forma de trabalho, e as igrejas que quiserem utilizar esse nosso espaço, elas poderão fazê-lo, mas elas terão que fazer de acordo com o escopo do nosso projeto, não do jeito que eles querem, mas do jeito que o nosso projeto é, e o nosso projeto ele é desta forma, ele não é diferente. Se não concorda, simplesmente não entra. Não entra. Esta é a nossa forma de trabalho. Se não concorda com ela, é só não entrar. Então, é um templo da fé e 2 casas de oração. Então, esse é a nossa forma de trabalho. Se acharem que dá para seguir o nosso padrão, siga. Se achar que não dá para seguir o padrão, lamento, mas nós não poderemos fazer absolutamente nada, porque esse é o padrão do nosso trabalho e é assim que nós vamos exigir que as igrejas que lá estejam o façam. Então, essa é a nossa forma de trabalho, tá? É o que nós estamos oferecendo para vocês aí do estado inteiro, mas como referência na capital. Normalmente, estes problemas eles ocorrem muito mais nas capitais, porque as pessoas visam ir para as capitais, porque é mais fácil, é onde as pessoas costumam também ajudar mais. Então, nós trabalhamos com esta visão. E está aí a nossa proposta para o estado de vocês. Sabe, eu espero que você tenha entendido aí qual é a nossa visão, sabe? E possa passar essa visão para os seus secretários e dizer que nós estamos aí chegando. Eu encerro uma turnê no estado de Roraima no dia 19 e 20 de dezembro. Então, se quiserem alguma reunião presencial, nesses 2 dias eu estarei aí. É uma turnê que nós estamos fazendo pelo Brasil inteiro e ela encerra aí, sabe? A proposta que eu gostaria que você levasse, essa é uma proposta para o prefeito, tá, da capital, é que ele seja o presidente do consórcio, sabe? Certo. Nós não interagimos direto com as prefeituras. Tá? Para que esse modelo funcione, nós precisaremos criar um consórcio municipal. Então, pegar todas as prefeituras aí e montar um consórcio. Este consórcio é que vai administrar essas vagas. Nós não temos como ficar conversando com prefeitura por prefeitura. E por uma questão até de logística, né? A e capital ficar à frente, né? Entendi. então a oportunidade é que o prefeito seja o presidente desse consórcio. Esse consórcio ele estará ligado
a Confederação Nacional de Municípios, com a qual nós teremos um contrato. Então, todo esse regramento nós estamos fazendo. Nós vamos trabalhar de forma híbrida, tá? Então, nós tanto aceitaremos indicações vindas das prefeituras, como também particulares, com um diferencial. O particular também terá que ir na prefeitura, ele terá que conquistar a vaga dele através da prefeitura. E com isso nós vamos fazer funcionar toda a estrutura, sabe? Quer estadual, quer municipal. Nós não vamos sair recolhendo pessoas do modo em que estão na rua. Eles precisam de pelo menos uns 15 dias de adaptação. Para que isso aconteça, a prefeitura vai ter que cumprir as funções dela, que está lá no regimento interno, da secretaria que ela cuidou, dos valores federais, estaduais e municipais que ela recebe. Todo mundo vai cumprir as suas funções. Então, no dia certo, os ônibus passam nas prefeituras recolhendo estas pessoas, sabe, que já foram avaliados, que já tiveram pelo menos uns 15 dias de atendimentos, que já estão asseados, que estão preparados para entrar em um tratamento desse, não é pegando e jogando para dentro do ônibus. Não, isso não vai funcionar assim. Até porque até a questão da... Desculpa te interromper. Não, pode falar. A questão da fuga, digamos assim, né, seria um tanto maior, né? Bom, tá chegando ao fim da sua apresentação? Realmente nós já estamos agora numa fase de bate-papo. De bate-papo, né? Dúvidas, deixa eu só... trocar conhecimentos. Vamos ver aqui, deixa eu só fazer um briefing aqui. Então, no caso, o Centro de Socialização e Ressocialização, né? Ele está há 32 anos, não é isso? Esse núcleo, ele atende... Vamos conversando e eu vou pontuando. Isso. A nossa instituição tem 32 anos. Este projeto tem 25 anos. Certo, entendi. 25 anos, nós fizemos vários projetos pilotos para chegar à conclusão que ele só funciona se for desta forma. Não adianta você ter 10, 20, reparando as arestas, né? Isso. Então, certo. São 25 anos. Esse núcleo, ele vai comportar 2.400 abrigados, vou colocar dessa forma, né? Com aproximadamente 500 funcionários, é isso? De 400 a 500 funcionários, porque você tem o sistema de revezamento, o tanto de hora que pode trabalhar uma assistente social. Isso, na parte de segurança, você tem aí o 12 por 36. Então, nós estamos... o business plan do custo final dele está sendo feito ainda, mas nós estamos acreditando que nós vamos atingir 400 pessoas trabalhando. Certo. A quantidade de meses é 9 meses acolhidos e 3 meses assistidos, não é isso? Esses 3 meses assistidos, eu acabei não lhe explicando, foi muito bom você tocar nesse assunto, tá? Fica conosco 9 meses, depois a prefeitura que o encaminhou, certo, tem que o abrigar por 3 meses. Você sabe que é uma obrigação municipal. Então, sim, ela tem que o abrigar por 3 meses. E nós vamos continuar pagando meio salário mínimo para ele por 3 meses. E vamos supervisionar o trabalho desta prefeitura com relação a esse acolhimento, com relação a essa assistência. No final desses 3 meses, nós vamos dar baixa na carteira profissional dele. Então, certo. Quando nós dermos baixa na carteira, ele vai receber todos os seus direitos. E aí, qual é o outro direito que ele tem? Ele trabalhou 1 ano de carteira assinada, ele tem direito ao seguro-desemprego. Então, se ele não se arrumou nesses 3 meses, ele ainda tem mais 4 meses de seguro-desemprego. Então, certo. 9 meses de acolhimento, 3 meses de assistência. No caso, o primeiro passo seria a socialização, né, com os cursos de inclusões, não é isso? Isso. Onde são 7 núcleos, né? São
13 matérias, tá? São 13 matérias em 7 núcleos, é isso? Não, são 13 matérias de Hum. 4 horas, uma vez por semana. São Sim, tá, ok, entendi. Então, nesse período de 9 meses, ele terá que participar de, no mínimo, 6 matérias. Uhum, entendi. É E obrigatório. o segundo passo seria a ressocialização em si, onde vai vir aquela questão das vilas, não é isso? E nas Isso. vilas, né, Ele onde trabalha 4 horas, é estuda dividido em 4 4 horas turnos, né? e Uhum. 3 turnos. 3 turnos. 3 turnos de 4 horas, não é isso? Com Isso, estudo, trabalho e lazer, né? exatamente. Então, esse é o processo que nós entendemos Uhum. poderá nos dar um índice aí de 85% a 90% de recuperação. É claro que aqueles que abandonarem no meio não vão fazer parte da nossa estatística. Uhum. É uma ideia fantástica, né? Um projeto fantástico, na verdade, né? Escutar isso, a gente tem a certeza de que é um projeto muito bem trabalhado, né? Pensado em detalhes por detalhes, isso aí, né? Tendo cuidado de ter todas as certificações, de dado ciência por todas as entidades, né? Que são necessárias para que o seu projeto ande bem, que não haja interferência, né? Eu acho que isso aí foi uma caminhada longa e trabalhosa, né? Como você falou, essa questão das interferências, né? Como parece que o Brasil não foi feito para dar certo, né? Então isso é muito interessante. Eu acho que tem toda uma estrutura, é interessante, né? Eu vou estar passando isso aqui para nossa secretária. Eu entendi muito bem. Vou aproveitar, vou acessar o site, vou pegar os slides, vou mostrar. Eu vou fazer esse merchan. Pode ficar tranquilo que essa parte aí vai ser interessante. Agora, deixa eu te perguntar: esse centro de socialização e ressocialização, ele já funciona em algum estado? Ele já está. Como que está essa questão? Nós estamos lançando esta modalidade de trabalho no Brasil inteiro e ao mesmo tempo. Nós Ah, já temos, sim. nós já temos os nossos corretores buscando áreas de terra, fazendas para serem compradas. Tá? Uhum, Nós não sabemos nem qual é o município que ele vai funcionar aí. Sabe? entendi. O nosso objetivo, nós não podemos concorrer com o agronegócio, senão a terra vai ficar cara, É sabe? verdade. Nós não somos concorrentes nem da pecuária nem do agro, então nós precisamos de terra, que são 120 alqueires. Uhum. É, Depende do lugar, né? Alqueires, né? Hectares, é né? verdade. Isso. Então nós precisamos aí de uma terra, ela não precisa ser uma terra que já esteja produzindo, porque senão o preço vai lá em cima também. Você está comprando uma fazenda formada. A Uhum. única exigência nossa é que ela esteja a, no mínimo, 50 metros de um município que nele tenha funcionando um fórum. Se não tiver um fórum funcionando, o nosso projeto não funciona. Então, essa é a nossa única exigência. Então, aonde vai ser, realmente nós não sabemos. Principalmente aí, nós vamos ter um trabalho muito forte na parte de invasão estrangeira, né? É, E nós temos um trabalho nesse sentido. Só que nós não damos o mesmo atendimento que damos aos brasileiros aos estrangeiros. Então, é, esse, é, esse isso é uma questão. Desculpa te Até o interromper, nosso, porque. até o nosso. Oi. pode falar. Isso é uma questão que nós passamos aqui, né? Talvez seja uma peculiaridade aqui de Roraima, né? Inclusive de Boa Vista, a questão dos estrangeiros, né? Nós tivemos um fluxo migratório muito grande aqui dos venezuelanos aqui para nossa capital, né? Inclusive nós temos um quantitativo bem interessante também de pessoas dependentes químicos de estrangeiros, né? Olha, Tiago, deixa eu ser bem franco contigo. Nós não congeminamos da mesma visão do governo brasileiro. Nós seguimos o que está na Constituição. E se você Uhum. ler o nosso projeto,
Nós estamos exatamente em cima disso. Se ele estiver naturalizado no Brasil, nós o trataremos como um brasileiro, ele vai ter acesso a tudo isso que eu acabei de dizer a você. Se ele não estiver naturalizado no Brasil, mas estiver em uma situação de acolhimento, ele vai ficar naquela unidade mista que eu lhe disse, e indicado para a Polícia Federal e para a Justiça Federal tomar providências. Nós não vamos dar curso, nós não vamos socializar, nós não vamos ressocializar, não, nada. Ele vai ficar ali como um ser humano e vai ser tratado como um ser humano. Mas o nosso investimento é no zero. brasileiro. É zero. Nós não temos nenhum interesse em servir para resolver problemas externos, quando no Brasil nós temos muito problemas Já temos internos. um problema, né? Não está certo. Eu Essa entendo é a nossa perfeitamente. visão, essa é a nossa visão, e por sermos uma instituição social, e ninguém vai poder mexer nas nossas regras. Então, Sim, olha, sim. coitadinho, ele está com mulher e filho. Para mim não vai servir. Eu não sou alojamento para famílias, tá? Eu estou aqui para cuidar de brasileiros com dependência química. Esse é o nosso objetivo. Estrangeiros que estejam atravessando uma situação como essa, nós vamos acolhê-los como seres humanos, mas eles têm um tratamento diferente. Vão passar pelo médico, vão passar pelo dentista e tal. Tudo isso que eu falei, só não tem acesso à laboterapia, não tem acesso a curso profissionalizante, não tem acesso a curso vivencial. O único acesso que ele tem, e eu já vou resumir para você, é porta de saída. Eu quero vê-lo fora do Brasil, assim que a justiça brasileira tomar as suas providências. Nós não vamos virar um depósito de estrangeiros, você pode ficar tranquilo. Deixa eu te fazer uma pergunta. E qual que é o custo para o município? Deixa eu entender essa parte aí. Que essa é uma parte que com certeza ela vai é o que ela vai me perguntar. Eles vão te perguntar qual é o custo aqui para o município. Sabe qual é a resposta que você vai dar para eles? Eu não sei. Quem vai decidir isso vai ser o prefeito, tá? Presidente do consórcio, juntamente com todos os prefeitos, presidente dos consórcios dos 26 estados e do Distrito Federal. Entendi. Esse valor vai ser construído entre o consórcio. Eu quero ser visto, sabe, como um grande resort. É o que nós somos. Aí vem as prefeituras do Brasil inteiro e falam assim, olha, nós vamos pagar 50 centavos. E aí nós vamos pegar a máquina de somar e vamos falar, vocês acham que dá? Ah, não dá. Se não dá, vocês têm que voltar a se reunir. Entendi. Se vocês não se reunir, eu vou trabalhar só com particular. Isso é um exemplo. Não é o que eu quero. O projeto não foi feito para isso. Agora, se vocês chegaram a essa conclusão, então vocês, por gentileza, me expliquem esta relação aqui, ó, que nós temos pelo site Transparência, de todos os valores que vocês têm disponível para cuidar disso. Assim que vocês conseguirem me explicar para mim e para o promotor, que por uma coincidência está sentado do meu lado, as coisas ficam mais fáceis. Me chamem para uma próxima reunião. Agora, esses valores, eles vão ser construídos, sabe, através do consórcio, né? Através do consórcio. Eu não posso montar consórcio de prefeitura, eu não sou prefeito. Sim. Tá? O que eu posso fazer é o que eu estou fazendo, comprar fazendas, iniciar as obras. A outra pergunta que eles vão me fazer é a seguinte, quando é que começa? Eu posso passar aí no dia 19 e 20 e começar. Se eu até lá tiver uma fazenda negociada, porque nós já temos reconhecimento de todos os ministérios, então nós estamos liberados para trabalhar. Se nós negociarmos uma fazenda, no dia 19, quando eu passar aí, eu pego um ônibus, alugo, pego 50 dependentes químicos ou alcoólatras, faço uma triagem aí na praça principal da cidade de vocês, levo embora para o município da fazenda, e lá nós vamos seguir o nosso protocolo. Passa pelo psiquiatra, passa pela assistência social, passa pelo psicólogo. Uma semana depois eles estão lá trabalhando, porque são eles mesmos que vão construir essas unidades. No mês seguinte eu pego mais 50, são 100.
tá? Nós temos aí patrocinadores de peso, Gerdau, ArcelorMittal, Intelbras, IOB, SAGE. Nós temos uma vasta rede de apoio. Tá? E fora isso, é claro, nós temos aí a Associação Comercial, que já está conosco, nós temos toda uma estrutura de comércio que não quer, de jeito nenhum, ver a cidade invadida. Não, com certeza. E é interessante esse fator aí, porque o processo da socialização, né, tem que terminar na própria mão de obra de trabalho, né? Ele tem que sair de lá com um emprego, digamos assim, pelo menos emprego não, mas com uma função, né, preparado para o mercado de trabalho. E existe até um projeto, já te adiantando isso aí, isso é uma coisa talvez interessante, de a própria junta comercial, entendeu? Desenvolver algo, né, onde possa estar fazendo existe um projeto, na verdade, para pessoas que foram cárcere privado, né, que foram presas, né, que essas pessoas serem incluídas no mercado de trabalho, né, através de alguns tipos de isenções, né, então a gente está trabalhando isso aí também, Olha, mas... essas pessoas que foram encarceradas, como eu te mostrei, nós temos o projeto social carcerário. Nós fazemos o mesmo trabalho dentro das penitenciárias. E aqueles que saírem e que tiverem sem eira e sem beira, nós podemos acolhê-los também, tá? Ficarem conosco lá 9 meses, serem reciclados profissionalmente, não tem problema nenhum. A única coisa que nós não fazemos, Tiago, é adotá-los. Sim, tá? Não, até porque o fluxo precisa girar, né? Nós temos um banco de oportunidades que eles poderão ficarem cadastrados e se Isso é alguém interessante. se alguém se interessar, o currículo deles está lá, não tem problema nenhum. Mas dizer que nós vamos prometer emprego para eles, não posso. Não existe. E não pode. Agora, se tiver, tá? Se tiver programas municipais e estaduais de oportunidade de emprego, pode se integrar a nós. Nós somos uma fábrica de pessoas em condições de trabalho. Então, o serralheiro vai sair de lá reciclado, o marceneiro vai sair reciclado, o tapeceiro. E ainda tem mais uma coisa: todos os diplomas, tá? Os certificados que nós damos, são chancelados pelo Senai e pelo Sebrae. Então, quando eles de lá saem, eles têm acesso a uma linha de crédito de R$20 mil para eles se tornarem microempreendedores. Ele pode montar uma próprio negócio, né? Ele pode virar pedreiro, ele pode tudo. Ele tem acesso a esses R$20 mil. Mas a vida dele, depois que ele sai de nós, o único acompanhamento que nós fazemos, e deixa eu deixar bem claro isso aqui para você, o único acompanhamento que nós fazemos e precisamos fazer para poder constatar o índice de recuperação que nós tivemos, tá? Ele só volta depois de 5 anos. Então, essa credencial e esse registro dele, e nós temos provas técnicas para mostrar para eles que daqueles que abandonarem no meio do caminho, ou daqueles que concluírem, só 20% tem chance de voltar. O resto vai morrer de cirrose, vai morrer assassinado ou vai para a cadeia. Isso é apresentado para ele no primeiro dia e todas as palestras vão estar isso incluído, os índices. É bom então, que impacta logo de cara, né? Você quer a oportunidade, essa é única. Então, 5 anos depois, ele pode voltar. Então, ele pode voltar novamente como acolhido, ele faz parte dos 20% que sobreviveram e não foram presos, né? Ou ele pode voltar como nosso funcionário. Então, ele pode estar lá acolhido e ser o melhor cozinheiro que nós já tivemos, ser o melhor eletricista que nós tivemos, ele pode ser o melhor em tudo, mas o nosso regimento interno não permite que ele seja admitido como funcionário antes de 5 anos. Agora, 5 anos depois, ele volta. Para nós, para gerar o fluxo, né? É interessante, é bem interessante. Volta, ele pode ser nosso empregado, ele pode trabalhar na guarda, ele pode ser segurança, ele pode ser professor de informática, ele pode ser diretor de autoescola, ele pode ser diretor da nossa TV Elo, ele pode tudo,
porque ele provou que lá ficou 9 meses, e depois de lá mais 3, e que ficou 4 anos convivendo na rua, já com a sua família, com o seu tudo, e que o sonho dele era trabalhar conosco. Ele pode ser um funcionário normal. Então, nós vamos correr o risco de colocar alguém que não esteja totalmente ressocializado. Interessante. Olha, é um projeto ambicioso, mas eu acredito que dá muito resultado. Realmente é uma coisa que eu não esperava ver nem tão cedo, né? Um projeto desse. Eu vou estar passando, né, para a nossa secretária, né? Que, consequentemente, ela vai estar apresentando para o prefeito. Eu vou pegar o teu contato aqui, vou anotar o endereço do site, né, vou te mandar uma mensagem no WhatsApp, eu não sei com quem que eu vou pegar o contato. A Luziane é a nossa Luziane, né? professora, ela Ah, que show, isso. e ela vai continuar lhe assistindo, tudo que você precisar, ela vai lhe mandar. O site é esse, elosocial.org.br. Aí você vai estar em casa, não tem nem que... E se você colocar o elosocial, RR, tá? .org, sem o BR, você vai estar no site aí do estado de vocês. Aí vocês vão ver todo o trabalho que nós estamos fazendo. Domínio, né? Uhum. Quanto tempo nós estamos aí. As matrículas já estão abertas para quem quiser fazer esses cursos vivenciais. Elas já estão abertas. Interessante. Não, muito bacana. Está vendo o interesse do prefeito? Podemos começar até amanhã, sabe? Com relação aos catadores também, as matrículas já estão abertas. Está vendo o interesse? Nós ministramos a eles cursos vivenciais e profissionalizantes. Então, aqui não é uma reunião política, é uma reunião para marcar outra. Não, isso é uma reunião conclusiva, sabe? Eu estarei aí dia 19 e 20, se o prefeito de dezembro, se o prefeito tiver interesse, podemos nos conhecer, sabe? E podemos até celebrar alguma coisa pública. Ele pode tornar isso público. Ah, mas ele vai transformar em campanha dele. Eu não tenho absolutamente nada com isso, tá? Esse é um projeto e que está à disposição do Brasil inteiro. Em São Paulo, o governador eleito se elegeu falando do nosso projeto antidrogas e para resolver o problema da Cracolândia. Então, se você vê ele falando, você vai ver que o que ele está falando é o que nós escrevemos. Só que ele não pode chegar lá e dizer que foi ele que criou o projeto, porque o projeto já está lá desde o dia 12. Desde o dia 12 de abril, o governador era o Rodrigo, e o Rodrigo, no dia 18, já mandou nos atender e colocou o projeto para andar. Então, o máximo que ele poderá é pegar o projeto, pôr embaixo do braço e falar, vamos andar junto. Verdade. Então, essa é a mesma coisa aí. Nós estamos chegando, vocês são municipal, estadual também já foi notificado, estarei fazendo aí talvez a apresentação presencial no dia 19 e 20, não só da Secretaria Estadual, como também para a Polícia Militar, para a Guarda Civil Metropolitana. No site você vai encontrar todos. Só que você está tomando conhecimento por antecipação, porque a sua apresentação era de outro projeto, mas como o seu conhecimento é nesse sentido... focado, né? Eu aproveitei e falei, olha, esse é o certo. Não. Pelo menos você sabe o que realmente você pode fazer pelo seu município. Vai ser bem melhor do que eu pegar alguém que nunca teve essa experiência. Eu prefiro fazer a apresentação para pessoas técnicas. Acho que a Luziane, teu microfone está aberto, né? Isso, é porque a Rose, ela conseguiu entrar já no finalzinho, João Mateleno, e ela é do governo, tá? Ela é estadual? Ela é estadual. Sim. Rose, seja bem-vinda de novo. Você já entrou umas 3 vezes ou 4 e caiu, né? 6. Eu contei 6. A internet hoje está terrível aqui no estado. Inclusive caiu agora recentemente pela manhã, nossa fibra, né, Rose? Tu sabe como é, né? Como é que a gente vive, né, aqui, né? Infelizmente. Então, Rose, você é da Secretaria de Assistência Social do governo estadual? Qual departamento você é? Nós somos, estou assessora
a secretária, né, ela designou essa tarefa para a gente, mandou, inclusive, o material de vocês, não é? Eu estava aqui também aproveitando e já fazendo a leitura, não é? Infelizmente, perdi a maior parte da conversa. Eu teria algumas questões rápidas, né? Mas entendi que vocês vão estar conosco 19 e 20 de dezembro, né? Para demonstrar o projeto. Nós, do Estado, nós temos uma fazenda que estamos iniciando a implementação da política já não é mais antidrogas, né? Mas da política de acolhida, né? Enfim, as pessoas em situação realmente de risco social por uso de drogas, né? E eu acho que seria interessante esse casamento, né? Mas, como eu disse, eu perdi a maior parte da conversa, mas Então, teria algumas questões. Você já entrou na pauta certa, tá? Vocês já têm a fazenda, tá bom? Uhum. Eu não sei o tamanho da fazenda, mas vocês têm um objetivo. O objetivo é muito parecido com o nosso, e o nosso projeto ele é muito interativo, tá? Você, com o link do projeto, você vai encontrar 85 vídeos meus explicativos, tudo de 4 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Ele é muito interativo. Agora, deixa eu já te adiantar um problema, que eu espero que não seja um problema, mas eu não posso me furtar de falar, tá? Os projetos governamentais, eles costumam ter uma forma de trazer para si o problema, e nós não. Então, para nós seria ótimo fazer uma parceria com vocês em uma fazenda já destinada para isso. Mas eu não sei, sabe, se o escopo do nosso projeto vai obedecer ao escopo do projeto estadual. Nós não estamos aqui para abraçar, como eu estava falando com o Tiago, os problemas de outros países, sabe? Nós temos uma responsabilidade com o ser humano, mas nossa instituição ela tem um foco no brasileiro. Então, digamos que a gente venhamos a fazer uma parceria. Oi? Nós também não temos foco de abraçar problemas de outros países. Nós temos foco nos problemas nossos. E os nossos problemas hoje passam pela solução do acolhimento aos migrantes que aqui estão, né? Esse é o nosso problema principal. Rose, então, acolher faz parte do escopo do nosso projeto. É o nosso métier. Isso. Então, mas eu teria duas perguntas que eu não consegui ver no projeto, enfim, mas eu acho que isso não seria relevante, que foi esse esclarecimento melhor da questão do próprio atendimento. Eu acho que na primeira fala, foi você mesmo que falou que teria um trabalho psiquiátrico, não é? Sim. E qual seria essa abordagem a ser trabalhada, não é? Além dos cursos, essas vivências que a gente entendeu, sim, que fazem parte da socialização e ressocialização deste indivíduo, deste acolhido. E em relação, eu também anotei aqui uma outra segunda ou terceira vez que eu entrei, que vocês, então, estariam de portas abertas em todos os ministérios, então fiquei já com a pergunta de se vocês já têm o CNEAS, né, que é da assistência, e se já estão adequados à portaria do Conselho Nacional de Assistência Social em relação ao atendimento de usuários, não é? Olha, Rose, acho que essa parte da apresentação você não pegou. Nós estamos vacinados contra os problemas que nós poderemos ter que venham a evitar que o projeto funcione. Então, como funciona o nosso projeto? Nós separamos as coisas. Nós não somos uma clínica, tá? Nós somos um centro de socialização. O local onde ele vai ser ainda não está definido, porque estamos comprando fazenda, tá?
O dia que comprarmos a fazenda, ele vai seguir todas as especificações técnicas da prefeitura local. E o nosso centro de saúde, que se chama UFA, vai seguir tudo o que manda o SUS, porque nós trabalhamos com normas internacionais. Então, ao ser acolhido, ele vai passar pelo psiquiatra, vai passar pelo dentista, vai passar pelo clínico geral. E depois ele vai fazer parte de um processo de socialização e ressocialização, porque cada um destes centros ele tem capacidade para 2.400 pessoas. São 10 núcleos, cada um desses núcleos são vilas. Então, nós teremos a Vila do Serralheiro, a Vila do Marceneiro, a Vila do Pedreiro. Então, ali ele vai trabalhar 4 horas e receber meio salário mínimo em carteira, por isso, vai estudar 4 horas e vai ter 4 horas de lazer. Então, nestes núcleos, nós temos o nosso departamento de atendimento que conta com uma psicóloga, uma assistente social, sabe? Uma enfermeira para poder administrar os medicamentos que foram passados e um diretor de atividades laboterápicas. Então, esse é o nosso modelo de trabalho. Conosco ele fica 9 meses, o primeiro mês ele fica só tendo assistência, os outros 8 meses ele trabalha. 4 estuda 4 e tem 4 de lazer. Depois desse acolhimento, ele tem mais 3 meses de assistência, tá? Ele vai embora, mas nós continuamos pagando-lhe meio salário mínimo por mês, até a conclusão desse nosso trabalho, com rescisão do contrato dele, liberação dos direitos dele, com 1 ano de registro, ele passa a ter direito também ao seguro-desemprego. Então, o nosso negócio não é com a prefeitura local. O nosso negócio ele tem que ser com um consórcio municipal, que através do Tiago nós já estamos levando ao prefeito da capital a possibilidade desse prefeito ser o presidente do consórcio desse estado. Então, essa política que envolve as prefeituras e este consórcio municipal, ela vai ser construída através do Conselho da Confederação Nacional de Municípios, tá? E dos presidentes destes consórcios. Nós não temos como negociar com 5.700 prefeituras. Então, esse é o nosso modelo de trabalho, tá? Então, o Estado... Qual seria o trabalho do Estado? O trabalho do Estado, primeira Depois parte... da sua fala dizendo que o Tiago já vai encampar. A primeira parte nós já estamos... Eu estou bem quieto aqui. Ô, Rose, a primeira parte do Estado... Mas deixa eu só... É porque eu vou precisar participar de outra reunião, gente. Eu vou precisar só pegar o contato de vocês, de quem é a pessoa que eu vou precisar falar, com quem seria. Luziane, me passa teu número, por favor. 81. O DDD é qual? É 81 de Recife mesmo? De Recife? De Recife. 81. 9117. 7674. 7674, né? Isso. Tá bom, gente. Olha, foi um prazer, viu? Eu vou precisar agradeço. realmente ir para outra reunião. Tchau, Rose. Fica com Deus, tá? Todos vocês, tá bom? E espero vê-los em breve. A gente entra em contato. Forte 19 abraço. e 20 de dezembro estou aí. Tá anotado aqui, pode ficar tranquilo. Abraço. Rose, vamos continuar agora, que eu não quero que você fique com nenhuma dúvida. A função do Estado dentro do nosso trabalho, o Estado exerce uma função fiscalizadora, ele vai nos fiscalizar. Nós vamos ter lá uma unidade de saúde, tá? E o Estado vai nos fiscalizar. O Estado também exerce uma função fiscalizadora das prefeituras com relação a verbas tanto estaduais quanto federais que elas pegam. Ele vai nos fiscalizar. O Estado tem a Polícia Militar, na Polícia Militar tem o PROED, que é o maior projeto antidrogas do mundo. Então, nós queremos interagir da mesma forma que nós estamos interagindo nos demais estados. Então, com relação ao posicionamento do Estado, é exatamente esse. Nós somos aqueles que chegaram
para ajudar estados e prefeitura. Então, eu não posso dizer que o Estado vai nos aprovar, tá? Porque nós nem temos ainda qual é o município que vai ser construído isso. Mas quem vai ter que aprovar a obra vai ser a prefeitura. E quem vai fiscalizar a parte de saúde vai ser o Estado. Então, é essa a função. Eu não posso dizer que nós vamos receber verba do Estado, porque nós não fazemos convênio com o SUS. Então, não haverá convênio entre nós e o Estado. Não haverá. O que poderá haver é, via prefeitura e via consórcio, uma forma das prefeituras conquistarem as vagas que se fazem necessárias. Agora, se vocês têm uma fazenda que vai ser destinada a esse tipo de coisa, nós precisamos sentar, conversar, saber se o nosso projeto, se ele agrega ao trabalho de vocês. O nosso projeto, ele é engessado e ele é nacional. Eu não tenho como ficar ali cuidando de família de imigrantes. Mulher, filho, nós não estamos preparados para isso. Eu quero deixar claro que nós não estamos preparados para cuidar de famílias. Se o projeto de vocês é para cuidar de família, não vai se encaixar o nosso. O nosso é para 2.400 pessoas acolhidas, tem todo um sistema de trabalho. Nós só temos dessas 10 unidades, uma para 240 pessoas, que vai trabalhar com idosos, mulheres, tá? Só. Criança drogada eu não posso cuidar, né? Porque criança não pode ser drogada. Se eles estão jogados na rua, se nós seguirmos aí o que manda o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e todas as nossas leis, perderam o direito aos filhos. Então, eu não posso ter um projeto para cuidar de criança, me desculpa, mas essa é a visão da nossa instituição. Entendeu, Rosa? Entendi. Tudo. Então, estamos chegando para somar. De repente, o projeto não se encaixa plenamente, mas a fazenda é tão grande que o Estado poderia dividir, ele cuida lá do projeto dele e nós cuidamos do nosso projeto. O que eu não posso é trazer para dentro do nosso projeto iniciativas que nós temos certeza que não vai funcionar. Sabe? Nós temos uma responsabilidade com relação a direitos humanos. Então, essas pessoas vindas de outros países, nós até os aceitamos. Nós até os aceitamos, mas não os adotamos. Porque para nós eles são um projeto que, para nós, na nossa visão, eles nós são já um projeto... entendemos o posicionamento, né, institucional de vocês. Vou também relatar, né, a nossa secretária, essa é a minha função, né, e aguardo, então, que vocês estejam conosco. Estaremos aí, dia 19 e 20 de dezembro, para fazer aí uma apresentação formal desse trabalho. Infelizmente, você acabou perdendo partes dela, tá? Mas eu acho que você já entendeu bem o escopo do trabalho. Tá? Sem adoção. Sem adoção. E, é claro, eu não vejo aí uma população de 2.400 pessoas para completar uma unidade dessa. Ou eu estou muito enganado? Não, não está. Não está enganado. Pelo menos nós não temos registros, né, assim, tão fidedignos. O que a gente tem muito realmente são os empresários do tráfico, né? Infelizmente. Mas como registro ainda não temos 2.000 atendimentos, né? Nós temos 2.400 vagas. Estas pessoas poderão estar vindo de qualquer lugar do Brasil, porque é assim que nós trabalhamos. Eles só não ficarão aí depois que concluir o processo de acolhimento. Eles serão devolvidos para o município onde eles têm família. Então, não existe a possibilidade de nós trabalharmos aí com 2.400 pessoas e depois todos saírem e ficar andando pela rua aí. Não. Eles são devolvidos para o local da onde vieram ou o local onde eles têm família. Então, o número é esse. Se não tiver 2.400, o sistema não funciona como um todo, tá? Então, as unidades são todas de 2.400.
Roraima, Acre, Amapá, a mesma coisa. Agora, você vê a situação de São Paulo. Só a capital de São Paulo tem de 35 a 40 mil moradores de rua. Então, esse pessoal vai acabar sendo distribuído por outras unidades do Brasil, ou teremos que fazer mais unidades em São Paulo. Mas o projeto piloto é uma em cada estado. Então, então agora eu não entendi. Vocês estão com público-alvo é usuário de drogas, além da situação de rua, ou também com situação de rua? Dependentes químicos, tá? E moradores de rua. Tem todo um processo para não misturá-los, tá? Inclusive, os alcoólatras não suportam dividir o espaço com os dependentes químicos com relação ao uso de entorpecentes. Então, nós estamos preparados para conviver com eles, tá? Moradores de rua e dependentes químicos, ao mesmo tempo. Idosos e famílias, tá? Faz parte do nosso processo de humanidade, sabe? Nós podemos, como seres humanos, acolhê-los, mas eles não fazem parte de todo esse processo de socialização e ressocialização. Idosos, nós vamos ver quais são os direitos dele, tirar a segunda via dos documentos, cuidar da saúde, entrar com as devidas ações, porque normalmente tem direito a alimentos, da ex-mulher, de filhos e todas essas coisas, e devolvê-los para a sociedade. Estrangeiros nós vamos deixar que o nosso departamento de imigração cuida. E por esse motivo, nós temos um anexo só para cuidar do departamento de migrantes. Ok. Obrigada. Rosi, você chegou a entrar no site? Sim. Então, ele é muito interativo, você poderá... Mas, se tiver mais alguma pergunta, pode fazer, estou à disposição. Não. Eu estou de posse dos três documentos, né? E captei algumas falas aqui, daqui a pouco eu revejo a reunião, né, Luziane, e depois, enfim, eu vou passar um relatório à secretária, e imagino que vocês, quando estiverem por aqui, vão acessá-la, né, e aí voltamos a conversar. Então, tá bom, Rose. Obrigado. Luziane, você quer encerrar com ela, trocar os dados? Eu já estou com ela no Zap, né? Já estamos conversando, já mandei para o seu Zap, tá? O link do CSRP, que é exatamente que você pode entrar do Elo Social aí, verificar exatamente isso que o João Matelene falou, e também mandei com relação aos cursos vivenciais, tá? Para você também dar uma olhadinha com relação aos cursos que nós estamos querendo levar também para o pessoal daí. Então tá bom, eu não sei, acho que é 2 horas a mais ou a menos, então não sei falar agora se é bom dia ou se é boa tarde, porque aqui passou da meio-dia, tá? Mas... Que hora é aí, Rose? 11 horas. 11 horas. Então, bom dia, Rose. Estamos aí à disposição. Você percebeu que nós já estamos alinhados aí com a capital, queremos nos alinhar também com o Estado, tá? Essa parte de criar os consórcios é exatamente para que os prefeitos não levem os problemas deles para dentro do Estado. O Estado é fiscalizador do trabalho deles. Parceria pode existir, mas não nesse sentido, senão complica até para vocês o trabalho, principalmente o lado técnico. O lado político, tudo bem, mas o lado técnico acaba ficando numa saia justa por causa dos problemas políticos. Rose, um abraço, um bom dia para você. Luziane, um abraço e até a próxima reunião. Meu muito obrigado pela atenção. Historicamente, em nosso país, à frente de uma grande marca, sempre existe um grande nome.
quando esse nome é mesmo grandioso, sua mensagem fica gravada sempre como um grande símbolo. E assim como diz o ditado, para bom entendedor, uma palavra basta. O Sebastian sempre representou muito bem uma delas, que acabou virando moda. Mais do que isso, virou tendência e estilo. Agora, ele está de volta como comendador do Elo Social Brasil e, como não poderia deixar de ser, está envolvido com a moda, que hoje é a mais clara tendência mundial: sustentabilidade. À frente do Grupo Inner, inserido nessa tendência, ele está trazendo a solução mais emergente para nosso meio ambiente. Uma rede, o elo social que gera benefícios para a comunidade e centenas de empregos diretos. Sempre com muito talento, raça, ginga e brasilidade, essa moda já pegou. Sebastian e Grupo Inner, passando o Brasil a limpo. Grupo Inner, ecologicamente correto, socialmente integrado, economicamente viável.